E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal do vídeo agora trazendo todas as notícias do nosso querido Tricolor, que teve notícias aí sobre salário atrasados, como sempre, e Márcio Carlos Magno. Você sabe quem é? Vou estar trazendo tudo aí sobre o substituto de Júlio Casares e vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo, de diretoria, de salários atrasados e de Carlos Magno. Créditos de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Você que separou uma informação muito importante do São Paulo pra gente. Boa noite. Tudo bem, Michele? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, sempre um prazer tabelar com vocês aqui no Gazeta Esportiva. Ontem, vocês vão se lembrar que a gente fez um comparativo entre os números de Crespo, Hernan Crespo, o atual técnico tricolor, com os números de Luiz Subeldia, o antecessor do Crespo no comando do São Paulo. Hoje a comparação é de Crespo para Crespo, em dois quesitos, defesa e ataque. Quando eu falo defesa, é sistema defensivo e sistema ofensivo no caso do ataque. Não vamos individualizar as questões. Acontece que o São Paulo tomava menos gols do que anda tomando e marcava mais gols do que está marcando. Então esse é o recorte que eu quero mostrar para vocês. Na questão da defesa, vamos usar como ponto de referência a eliminação do São Paulo na Libertadores, quando perdeu para a LDU no Morumbi. Então, antes da Libertadores, período pré-eliminação de Libertadores da América, o São Paulo, em 16 jogos, com o Crespo no comando, tomou 13 gols nesse recorte. Ou seja, menos de um gol por partida. Para ser mais preciso, 0,81. Então, São Paulo tinha bons números defensivos. Depois da eliminação, abriu a porteira, Michele. Em 5 jogos, 9 gols tomados. Quase 2 gols por partida, 1,8. Então, São Paulo piorou muito nesse quesito. Na questão do ataque, vamos levar em consideração também que o São Paulo está com poder de fogo prejudicado, porque o Calera estourou o joelho, o Rio Francisco, promessa da base, também arrebentou o ligamento cruzado. O André Dias é outro que se machucou, o Lucas não consegue jogar, o Oscar voltou para o departamento médico, então tem tudo isso. É André Silva, muito obrigado, voz da consciência. Eu falo André Dias, eu sempre me confundo, é André Silva o atacante do São Paulo. Então é ele o ponto de referência nessa questão aqui do ataque, tá bom? Porque quando o Caleri machuca, o André Silva, ele ganha a oportunidade, começa a fazer gols, o São Paulo marca gols, e até ele se lesionar, São Paulo em 13 jogos fez 19 gols. Então marcava quase 1,5 gols por partida. Depois da lesão do André Silva, em 10 jogos, só 5 gols. São Paulo tem que jogar 2 partidas para fazer 1 gol na matemática. Então a coisa está complicada, Michele. O São Paulo que está estagnado, já que estamos falando em números, em 38 pontos e caiu uma posição porque o Vasco ganhou ontem. E o próximo compromisso é contra o Bahia, do mito Rogério Ceni. E é desse confronto que eu falo já, porque eu quero voltar. Beleza, então assim, vocês veem, tem lesão atrás de lesão. O Crespo não pode levar a culpa de ter um departamento, um time dentro de um departamento médico. Não, mas isso está no pacote, né? Jogadores lesionados faz parte do pacote. Aí vem na montagem do elenco, você tem que ter um elenco que te dá a condição de brigar em competições importantes, como são as competições das quais o São Paulo participa. E o São Paulo precisa dar uma resposta, Salazar. É tudo que está sendo cobrado, pressionado, esses problemas todos que acabam sendo externados nesses momentos, tudo vem em função da falta de resultados. E você ter que buscar um resultado contra o Bahia do Rogério Ceni, que é um time muito acertado, é um jogo extremamente complicado. Vejo o São Paulo pressionado. Eu acho que é uma grande bobagem você falar em demissão, troca de treinador nesse momento. Nossa, há 10 rodadas para terminar a temporada. Agora vai até o fim. Vai até o fim, mas São Paulo precisa dar uma resposta ao seu torcedor para tentar terminar o ano, pelo menos, de uma forma mais digna, Salazar. Olha, como sempre aqui no Brasil, não só no Brasil, claro, mas os resultados, eles mascaram muita coisa. O torcedor fica mais tolerante, a gente também dá uma segurada, não dá para você ficar aqui descendo pau nas atuações, com o time vencendo e tudo mais, mas falávamos
falávamos e era notório que o São Paulo vinha devendo. Antes, o Silvestre fez o recorte ali, LDU, Libertadores, para frente e para trás. Só que para trás, o São Paulo consegue avançar na própria Libertadores contra o Atlético Nacional jogando mal. Não merecia, não jogou para se classificar. De 4 tempos com o Atlético Nacional, o São Paulo foi bem em 1 tempo. O São Paulo consegue, na Bacia das Almas ali, uma classificação, entre aspas, mentirosa. E com a LDU não foi diferente. Nos 2 jogos, o São Paulo não respondeu. Só que dessa vez não teve a mesma sorte. Acabou sendo eliminado. O São Paulo é eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, um time da Série B, que também não joga um futebol que credencia o Atlético, inclusive, para eliminar o São Paulo. O São Paulo foi mal e eliminado ali. O São Paulo empata com o Sport. Então, mesmo antes da LDU, tinham claros os sintomas dos problemas no time do São Paulo, e que os resultados iam segurando a onda. Sim. Só que a hora que pararam de vir, caiu nisso. O Márcio Carlomagno, que era uma figura meio que vivia behind the scenes, como dizem, né? Atrás do pano, intracorpores, e agora, pimba, tá meio que aparecendo uma espécie de intervenção na Barra Funda, no departamento de futebol, para tentar... Mas quando você traz um cara desse pro CT, que é onde tem visibilidade, não é na bote, não é para esse cara talvez ser o candidato dele, ou eu tô maluco? Acho que todo o negócio tá misturado, Parece Arnaldo. É isso? Não me parece? Parece até ser meio óbvio. Todo cara que vem pro futebol é porque ganha uma visibilidade para depois ser candidato, né? Pelo menos do Corinthians. A minha leitura, queria ouvir o Arnaldo, é a seguinte: traz esse cara para cá agora, que é uma figura behind the scenes, como eu disse. Se der certo, o São Paulo, reage e vai para Libertadores, se acontecer isso, eu quero dizer, fala, pô, mas tem o dedo do cara aí, ó, esse aqui é o cara que transformou e tal, e o cara vira uma figura relevante na parada aí. É a minha leitura. Mas o que você acha, Arnaldo? Eu tenho outra leitura. Eu acho que... Eu vou tentar ler aqui o comunicado, porque foi numa... Na caneta. Como é que chama essas notinhas internas? Não é nota oficial. Tá. Memorando. Memorando. Porque eu acho que o teor do memorando, ele explica qual é o principal objetivo dessa intervenção. Ela não visa... 2025 acabou. Ela não visa Libertadores. Vai aumentar o bicho pela Libertadores. O Casares tinha aumentado antes no Mirassol. Foi 3-0 pro Mirassol, foi o baile. Isso aí já foi. Já tinha aumentado o bicho? Esse papo é bom jogar claro que não existe essa possibilidade, né? O que existe... Não, peraí, isso é importante. Ele tinha aumentado o bicho antes já? Foi antes, no sábado. Incentivou mesmo. O jogo domingo foi... O pessoal realmente entrou incentivado no campo. Então, não, mas acho que tem um complicador aí. Eu acho que isso pode... para mim, essa intervenção para esse ano pode piorar as coisas. Porque mais gente... mandando ou tentando mandar numa guerra interna que está clara, né? O atual diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, já não comunga das ideias do Casares ou do Carlomagno há algum tempo. O Casares não o demite e coloca ele na berlinda, né? Tenta estimular a saída dele. Bom, esse cabo de guerra o time está jogando. Mas a questão da presença dele, para mim, acho que é um sinal importante, tentando interpretar o memorando para 2026, que é a minha grande dúvida aqui. O que o São Paulo vai fazer com o seu time de futebol em 2026? E no comunicado do Casares está a atuação do Carlomagno na elaboração do orçamento e planejamento do futebol para o ano que vem. O que significa que, na visão, né, do Casares, do FIDIC, etc. e tal, do comando São Paulo, gastou muito no futebol em 2025 sob o comando do Belmonte, não poderá gastar mais do que o orçamento para 2026 e o Carlomagno começa... Porque o Carlomagno ele não é exatamente uma pessoa do futebol. Ele é uma pessoa do FIDIC, das contas e tudo mais. Não é... O que é uma pessoa do futebol? É o cara que consegue ter
trânsito com atletas de futebol que vão jogar. Ele não é esse cara. Né? O que ele estará fazendo lá? Vai tentar se ambientar essa condição, mas, sobretudo, vai colocar lá 2026, o São Paulo vai gastar X só na formação do time, temos isso aqui e tal, não vai poder investir. Então, desta vez, o orçamento vai ser feito a 4 mãos, digamos assim. E ainda que o Belmonte não continue para o ano que vem. Isso está claro. Isso para mim está claro, politicamente falando. O Belmonte não vai ser o diretor de futebol do São Paulo em 2026, para mim está claro. Não acho que seja o Carlos Magno, você entende? Eu acho que o Carlos Magno vai continuar tentando ser o cara que, ao lado do Casares, deixou o São Paulo no azul. Ele não tem o perfil do dia a dia do diretor de futebol. Não sei se o São Paulo vai ter outro estatutário, se vai tentar deixar o Rui Costa, que é o executivo. Não me parece ser... A missão do Carlos Magno é elaborar o plano do futebol do São Paulo para 2026, inclusive financeiramente, que não foi cumprido em 2025. Só foi superavitário porque o São Paulo vendeu muitos jogadores. Então, é uma intervenção, sim. É uma tentativa de aproximação do Casares com o futebol, que eu acho que já não tem como, ou volta. Jogador de futebol não é burro. Então, a reação dos jogadores a essa presença do Casares, que deu entrevista coletiva transparente no CT sobre a grana que entrou, e os caras, e o meu, que atrasa todos... Desde que você entrou, atrasam 2 meses os direitos de imagem. Está atrasado? Não, não é que está atrasado, sempre esteve atrasado. Como é que o São Paulo do Casares do Belmonte lidam com direito de imagem? Paga uma, deve duas. Paga uma, deve duas, paga uma, deve duas, dezembro, 0. Aí começa. Paga uma, deve duas, paga uma, deve duas. É o que está acontecendo. Não é por isso que o São Paulo perdeu o jogo de futebol. Mas chega uma hora que o jogador, ainda mais se a interlocução muda e o cara não confia, não, eu quero o meu. Você não está com grana aí sobrando? Não deu grana? Superávit? Uhum. Então, nesse ambiente, você está discutindo Libertadores, plano de Libertadores, isso não existe, Então, não existe Márcio, nenhum plano. Ele não vai falar, ele não vai pensar o 26 do São Paulo futebol? Vai. O cenário da Libertadores, se aparecer, vira outra coisa. Eu acho que uma conversa não anula a outra. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu falei não anula a outra. Anula porque esses mundos estiveram separados em 2025. Não, eu entendi. Mas o Casares e o Márcio, eles não se preocuparam com o futebol em 2025 ou em proporcionar condições para o futebol desempenhar melhor. Eu sei disso. E isso vai estar posto para 2026. Mas o meu ponto é o seguinte... 27 pontos em disputa ainda. Mas o time esfarelou, mas assim, tá, é óbvio. Não tem comando, o Carlos esfarelou. Acabou. O Crespo ainda vai tentar entre os jogos. Acabou. Você vê o time contra o Mirassol e contra o Grêmio, acabou. O Crespo, eu acho que ainda vai tentar internamente. Tem jogadores lá experientes, tem não sei o quê. Acho que os caras têm, sobretudo os mais experientes, estão com a imagem desgastada. Então, acabou. A torcida não vai mais, não vai jogar mais. Tem mais base? Porque talvez fosse o momento de pôr os jovens, né? Porque os caras têm vontade, né? Não, vendeu todo mundo da base. Não é o momento, pelo contrário. Primeira idade você meio que já desfez, a não ser que tenha mais molecada um pouquinho, que alguns fenômenos até pode ter. Não tem fenômeno, primeiro. Não, então, mas não é fenômeno. Peraí. A geração 2006 foi. Talvez você tenha 2007, 2008. Okay. Não adianta, os caras da base que estão jogando estão sucumbindo. Pelo contrário, é uma sacanagem. Então, mas se já foi, dê experiência para eles nos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, mas aí tá. Se entendeu? Já foi. É isso, eu estou trabalhando com o teu cenário. Não. O já foi. Não foi ainda, não tem 45 pontos. Tem muita gente ontem no CT que se preocupou com o resultado, torcendo para o Santos. Porque a vontade é que, sim, vamos nos livrar disso aqui. 45 pontos se livra. Então não é projeto Libertadores, é projeto manutenção. 2 vitórias e um empate, né? Então, que seja isso. E aí, vai tirar ponto da onde? Vamos lá. Bahia, se perder em casa. Né? É normal? Pode perder, né? Hoje em dia. Vasco do Diniz, fora. Flamengo. Então, se daqui a 3 rodadas, vai ficar faltando a mesma coisa aí, se perder os 3 jogos. Aliás, já está faltando 3 rodadas. Perdeu do Palmeiras, daquele jeito, aí acabou. Perdeu do Grêmio e perdeu do Mirassol.
Então, claro, está muito próximo, né? A chance é ínfima. Precisa acontecer tudo errado. Mas não tem, de novo, o torcedor de São Paulo que entenda, não existe projeto Libertadores 2026. Esse mantra é para tentar manter alguma... Pelo contrário, os jogadores já se ligaram que não tem Libertadores 2026. Né? Então... A que ponto chegou o nosso São Paulo? E a que ponto nós chegamos aqui, né? Esse canal que foi criado para trazer notícias de futebol sobre o São Paulo. Quando eu criei o canal, era bem na época de contratações do São Paulo, né? Então, lá atrás teve notícias sobre o Lucas, sobre o Rames, lá mais atrás ainda a volta do Caleri, depois a volta do Oscar, trazendo tudo para vocês, depois a boa fase do São Paulo, o título da Copa do Brasil, a contratação do Zubeldia, depois a contratação do Carpini, e depois, agora mais recente, o retorno do Crespo, né? A saída do Dorival, enfim. E hoje eu sou obrigado a falar sobre Carlos Magno. Um cara que ninguém sabe quem é da torcida do São Paulo. Um maluco que, segundo a diretoria do São Paulo e o Júlio Casares, fez um bom trabalho na base em questões financeiras e de reestruturação. E que agora está sendo tá sendo levado pro time profissional para ser o substituto do Casares ano que vem. O próprio Gabriel Sá disse lá na sua rede social que ele agora já está sendo o substituto do Casares. Mas não é um substituto de vai embora Casares, seu lixo, e vem Carlos Magno. Não. É o do Casares, o próprio Casares indicando, colocando ele já a par de como funcionam as coisas, familiarizando os jogadores, comissão técnica e todo mundo do CDD Barra Funda com aquele que o Casares deseja que seja o seu substituto. Mais do mesmo, a gente não sabe. O pouco que se sabe dele é que ele é um cara, assim como o Casares, que entende mais de finanças de gestão do que de futebol. O Casares entende muito mais de marketing, finanças e gestão do que de futebol. Por isso que ele trouxe o Muricy Ramalho para meio que tentar fazer, junto com Belmonte e Rui Costa, o que o Casares não sabe. A grande questão é que só nesse ano, no penúltimo ano, que o Casares vai conseguir entregar o São Paulo no azul. Então, um cara que diz que um cara marqueteiro, e ele fez bons acordos com o São Paulo. Teve o naming right, teve alguns acordos de patrocínio de camisa que foram boas sacadas para o São Paulo. A Superbet até seria um bom acordo se não fosse a primeira. O grande problema do Casares é que ele gosta sempre de ser o primeiro. Ele foi lá, fechou o contrato com a Superbet, achou que era um contrato maravilhoso, depois Corinthians, Palmeiras e Flamengo fecharam contratos gigantescos. Se esses times fecham seus contratos e depois o Casares ia ter, estão pagando tanto para eles, tem que aumentar isso aí, tá pouco. Mas o Casares gosta de ser o primeiro, gosta de ser o aparecido. Como diz meu irmão, gosta de se amostrar. O Casares é o cara da gestão. E só em um ano tá entregando o São Paulo. E aumentou a dívida do São Paulo. O que garante que esse Márcio Carlos Magno, seja o cara que vai fazer o que o Casares não fez. Continuar o processo de reestruturação do São Paulo. Faltam apenas 5 anos pro centenário do São Paulo. Eu volto a dizer aqui. O São Paulo está sendo preparado para 2030.
Pelo menos a ideia é que o São Paulo seja um time competitivo em 2030, no ano do seu centenário. O São Paulo seja um time que consiga fazer investimentos e ter um time forte o suficiente para brigar com Palmeiras, Flamengo, Atlético e Cruzeiro. 2030. Tá acabando 2025, vai faltar 4 anos. Será que o São Paulo vai conseguir se reestruturar em 4 anos? Porque se o São Paulo não tivesse ganhando, mas estivesse se reestruturando, como o Flamengo fez, o torcedor de São Paulo não estaria puto. Não estaria. Né? O São Paulo foi campeão em 2024. Em 2023, a Copa do Brasil. 2024 não ganhou nada. Chegou nas Copas, não ganhou nada, mas pô, a dívida diminuiu, a dívida baixou. Ok. Esse ano não ganhou nada, a dívida baixou mais um pouco. Pô, legal. O torcedor do São Paulo vai entendendo. Mas não é isso que vem acontecendo. Nos anos da gestão Casares, o São Paulo não ganhou um Paulista e ganhou uma Copa do Brasil, a Supercopa, mas a dívida vem aumentando, ao invés de diminuir. O que garante que esse Márcio Carlos Magno vai conseguir resolver as questões do São Paulo. Não sendo um cara do futebol, sendo um gestor. Mas um presidente tem que ser gestor, mas o presidente tem que ter o mínimo de conhecimento de futebol. O mínimo. Tem muita gente que mete o pau no Juvenal Juvencio, mas o último presidente do São Paulo que tinha pulso firme e que te entendia alguma coisa era o Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio convocou entrevista coletiva para demitir o Rodriguinho ao vivo. Não faz mais parte do elenco, aqui fica quem quer ficar, tchau, adeus, voa. Naquela época, o São Paulo tinha voz na época do Juvenal Juvencio. O São Paulo era temido dentro e fora de campo. Pode falar o que quiser do Juvenal. Mas durante o processo do Juvenal, o São Paulo foi campeão. O São Paulo teve seus títulos. O São Paulo ainda tinha respeito. O São Paulo ainda era temido. O São Paulo não era chacota. O São Paulo era referência em questão de estrutural. A grande questão é que depois que o Juvenal saiu, só pessoas incompetentes que não entendiam nem de gestão, nem de futebol assumiram o São Paulo. Leco, Aidar e agora o Júlio Casares. Até quando eu e você, torcedor São Paulino, vamos ter que estar nos preocupando com política ao invés de futebol? Só o futuro vai dizer. Deixa sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!